E você que ama idioma? Vamos falar sobre comunicação? Comunicação é o elo que une uma civilização. E quando falamos em comunicação, falamos de idioma, língua e dialeto. Expressões comuns na sociolinguística, que é a área da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade. E embora alguns pensem que os três são iguais, existem importantes diferenças entre eles. Mas todos eles cumprem uma mesma finalidade: promover a comunicação entre as pessoas na sociedade. Está até rimando. Com certeza você já ouviu falar desses três companheiros da viagem da vida. Os três são importantes, mas sabe a diferença entre eles? Não? Então viaje com a gente em Qual é a diferença entre idioma, dialeto e língua? Vamos entender por partes? O que é a língua na comunicação? É um conjunto organizado de elementos, ou seja, sons e gestos, desenvolvido pelos humanos para se comunicar em comum a um grupo. Exemplos de língua são francês, inglês, espanhol ou até mesmo as gestuais, como é o caso da Libras. A língua é, sobretudo, um instrumento de comunicação e é essa a sua maior finalidade. Ela pertence aos falantes e é um elo para as interações com a sociedade onde vivem. Então a língua é um instrumento do povo. A língua é organizada e regida por um sistema gramatical que permite às pessoas expressar pensamentos, desejos e emoções, mas não permite que estes mudem este sistema de forma arbitrária. Ainda assim, ela não é imutável e, mais do que isso, ela vive em constante mudança. Cada país tem pelo menos uma língua oficial que é utilizada nos documentos oficiais e nas atividades governamentais, como é o caso da elaboração de leis e decretos, por exemplo. Curiosidade: alguns países têm mais de uma língua como oficial, que é o caso, por exemplo, do Canadá, que tem como língua oficial o inglês e o francês. Agora vamos falar um pouco sobre o que é dialeto. O dialeto caracteriza-se pela estrutura de linguagem própria de um grupo, seja as palavras diferentes, a forma de construir as frases e assim por diante. E ele existe paralelo a outra língua. Dito de forma simples, as línguas são nacionais, enquanto os dialetos são ditos regionais e são muitas vezes falados por um número menor de pessoas, ou seja, é uma variedade regional de uma língua. No Brasil existem vários dialetos, entre eles o caipira. Dialeto caipira é falado no interior do estado de São Paulo, leste e sul do Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, sul de Goiás e norte do Paraná, e zonas rurais do sul do Rio de Janeiro. A fonética caipira é marcada principalmente pelo R caipira e trocar o LH por IE. É tudo verdade, viu? Baiano. O dialeto baiano, ou baianês, foi um dos primeiros dialetos iminentes brasileiros, cujos falantes têm como região geográfica os estados da Bahia e de Sergipe, além do estado norte de Minas Gerais e do leste de Goiás e Tocantins. Tem como costume abreviar palavras e, por isso, acabarem criando outras com significado que pode até ser bem diferente do inicial. Eu não sei não, bichinho. Gaúcho. O dialeto gaúcho, ou dialeto gausca, é predominante no Rio Grande do Sul, contudo falado em regiões de Santa Catarina. Fortemente influenciado pelo espanhol, por força da colonização espanhola, e com influência mais reservada do Guarani e de outras línguas indígenas. Na verdade, são muitos os dialetos no Brasil, mas não vamos comentar todos eles. Podemos deixar isso para um próximo vídeo, tá bom? Mas só para deixar mais claro essa diferença rica em cultura, vamos ver esse exemplo. As palavras aipim, mandioca, macaxeira, maniva, castelinha, uaipi, maniveira e pão de pobre se refere ao mesmo alimento, porém o emprego delas varia conforme a região. E tem umas aí que eu nunca nem tinha ouvido falar. Pessoal, aí fica uma dica para vocês. Dialeto e sotaque não é a mesma coisa. O sotaque é a forma como se fala, se trata da pronúncia. Por exemplo,
No Brasil se diz que os mineiros falam cortando palavras, mineirinho, quietinho. Já no Rio de Janeiro, o sotaque é marcado pelo chamado chiado, o som do CH ou X, esquerda, escola. Os diferentes sons são marcas do sotaque e não um dialeto. E agora, por último, vamos entender o que é idioma? O idioma é um termo referente à língua, usado para identificar uma nação em relação às demais e está relacionado à existência de um estado político. Por exemplo, você está visitando os Estados Unidos com seu amigo e, de repente, brincando, alguém te pede para sambar. Você pensa, como ele sabe que eu sou brasileiro? As pessoas nos identificam como brasileiros ao perceber que falamos o português. Uma língua se torna idioma quando passa a ser falada oficialmente em determinado país, sendo utilizada para identificar uma nação. Por exemplo, o português é uma língua e é também um idioma, já que é oficial no Brasil, Portugal, Angola, entre outros países. E mesmo que existam comunidades que utilizem outras línguas, o português é o idioma oficial do país. Vamos entender como funciona a língua oficial? Língua oficial é a língua considerada como própria de um país, ou seja, é a língua que todos os habitantes do país precisam saber, que todos precisam usar em todas as ações oficiais nas suas relações com as instituições do Estado. A língua oficial é também a língua nacional. Um país tem a obrigação de garantir a educação de seus cidadãos na língua oficial. É isso aí, pessoal! Esperamos que nossa viagem tenha ajudado você a entender melhor a diferença entre idioma, dialeto e língua. E é claro que o objetivo de todas elas é romper as barreiras da comunicação e nos proporcionar um dos maiores prazeres da vida, que é a fala, sim, interagir como povo e sociedade. E você já sabe, para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua viajando pelas línguas com a gente.